É exatamente o que você disse. Esse esforço concentrado te faz melhor. Olá, meu nome é Daniane Fernandes. Eu estou aqui com o Cristiano e com o Flávio e hoje a gente vai falar sobre mais uma lição baseada no livro do Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E hoje a lição será sobre concentração. Então, falando um pouquinho sobre concentração. Concentração é quando a gente tem todos os nossos pensamentos focados no objetivo. Então, é a gente se concentrar naquilo que a gente mais deseja. E juntamente aqui com o Cris e com o Flávio, eles vão contar, né? Explicar mais detalhado para nós o que seria concentração. E Flávio, conta pra gente o que é concentração. E no livro ele fala sobre duas leis que fomenta, né? Fortalece a concentração. Você poderia explicar pra gente um pouquinho? Bom, obrigado por vocês, obrigado por estar aqui. Quando a gente fala de concentração, eu quero usar aqui a palavra, você definiu bem, e ele traz outra definição aqui no livro, que diz assim: concentração no sentido em que a palavra é empregada aqui, significa a capacidade conseguida pelo hábito e pela repetição de conservar a mente focalizada sobre um assunto até que se esteja perfeitamente familiarizado com ele, chegando a dominá-lo. Então, assim, ele traz essa outra definição de concentração. E quando a gente fala dessa definição de concentração, a gente está falando que concentração é um esforço. Eu preciso me esforçar para estar mais concentrado. Eu preciso me esforçar mais e mais para que minha mente esteja focalizada. É como tirar uma foto do assunto que eu quero tratar, ou do projeto que eu tenho para minha vida. Então ele vai falando dessas leis, que é a lei principalmente da autossugestão e do hábito. Então a concentração é esse fato. Agora a autossugestão, ela trabalha o quê? Ela é um instrumento que abre caminhos e novos caminhos mentais. Então a autossugestão, ela trabalha junto com a concentração, que ela vai abrindo caminhos mentais para que você chegue no seu objetivo. E o hábito, claro, que é uma conexão com você mesmo. Mas vamos voltar aqui falando de concentração, que é o tema da nossa lição. Então a concentração, como eu disse, ela é um esforço. E eu tava vendo uma pesquisa no LinkedIn, Cris, que dizia lá que 62% das pessoas entrevistadas já no mercado de trabalho, bem-sucedida, tinha dificuldade de concentração. E a maioria deles apresentava algum TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E 62% das pessoas ali entrevistadas não conseguiam ter concentração total naquilo que o objetivo deles, um projeto dentro da empresa, um projeto pessoal. E quando eu falo desse esforço, a gente percebe que as pessoas não têm se concentrado naquilo que quer. Por que acontece isso? Porque a gente é bombardeado por vários assuntos, várias distrações, é série, é novela, é filmes, é tanta coisa, tanta informação, e a gente acaba às vezes não se concentrando, né? Pra quê? Depois eu faço, vai procrastinando e vai deixando de concentrar. Quando eu trago aqui que concentração ela é um esforço, porque depende só de você. Depende que você se dedique o máximo que você possa para um determinado projeto ou para uma atitude sua na vida pessoal. E o que acontece quando a pessoa tem o mínimo interesse em se concentrar? Quando ela é bombardeada por muitas coisas, ela tá lá sofrendo, ela tá lá talvez com uma demanda grande de trabalho, ela tá sobrecarregada e ela precisa desestressar. Então ela, usando aqui a palavra do pessoal que fala, eu preciso me desestressar. Aí às vezes tá chegando no meio da semana, o trabalho não tá muito legal e ela posta lá, um exemplo nas redes sociais, uma foto de um mar. É disso que eu estou precisando. Legal, o que significa? Que o mar para ela é um ambiente onde ela vai se concentrar, onde ela vai descarregar aquilo que tá, a energia que ela tá, descarrega ali para ficar mais tranquila e aprender a se concentrar. Ou vai para um campo, uma montanha, enfim. Quando essa pessoa chega na praia ou chega num lugar onde é o ambiente dela para se desestressar, a primeira coisa que ela faz, ela vai abrir as redes sociais, falar, olha, eu estou aqui, tá muito bom aqui, e já começa a interagir com as redes sociais dela, com
com seguidores. E é ali que ela queria descarregar toda a energia, ela recebeu o silêncio externo para dentro dela e tirar todo aquele barulho, toda aquela confusão que tá dentro dela, o estressante do trabalho dela, e descarregar para fora e receber o silêncio interno. O que ela faz? Ela começa a interagir nas redes sociais, já pega sua caixa de isopor, abre seus drinks e já escuta uma música alta, e para ela que era um momento que ela de reflexão, que um momento que talvez ia trazer para ela um futuro, um pensamento distante. Olha, talvez eu vou tomar essa decisão, talvez eu vou tomar outra, eu preciso paralisar aqui e tomar e seguir por esse caminho, mas ela não consegue, porque ela se distraiu completamente novamente. O ambiente que ela precisava concentrar, ela distraiu. Não que a diversão não faça parte. Não estou falando de diversão. Estou falando que a pessoa precisava de concentrar. Então, eu vi uma especialista que dizia que no TDAH é mais isso. Quando eu quero me concentrar, eu procuro outras coisas que ia me ajudar. Mas quando eu não consigo, de novo. Porque eu não consigo me concentrar. A minha energia está sobrecarregada, que mesmo assim não conecta. Eu preciso concentrar e eu não tenho força para isso. Então o hábito, a concentração, ele é um esforço. E se eu não tiver esse esforço, não me esforçar, eu não consigo. Aí começa essa confusão. Então, quando eu estou dizendo que quando eu não consigo me concentrar em mim, eu não consigo entender o outro. Então eu não consigo. Então não adianta você quiser conversar comigo, se eu não tenho concentração em mim, eu não vou te entender. E quando eu não te entendo, você também não me entende, e vira uma torre de Babel dentro da empresa, dentro dos nossos familiares, porque a gente não consegue ter essa concentração. Então Napoleão, ele traz isso, ele traz essa lição, dizendo que uma das principais tarefas para você atingir o seu objetivo é você concentrar naquilo que você quer. Sim. Então se você não tem essa conexão, dificilmente você vai atingir o seu objetivo. Então, concentrar é você concentrar em você. Sim, que é aquilo que ele fala do esforço direcionado, né? Isso, é isso mesmo. Então, assim, a concentração, todos nós, hoje, né? Esse aparelho aqui, ele nos traz muito benefício, mas é um chamariz ali pra gente se distrair, né? Nós somos solicitados o tempo todo. Então, assim, pra se concentrar, exige de nós um exercício mesmo. Então, assim, ninguém aquela pessoa extremamente concentrada. Ela só é concentrada porque ela investe nisso no conteúdo do quê? De neutralizar os ambientes. Se eu não tiver essa capacidade de neutralizar os ambientes, dentro de mim vai estar sempre fazendo barulho. Né? A minha mente vai estar sempre trabalhando acelerado, que é proveniente do modo de vida nosso, dos nossos tempos. A vida é corrida, tantas atividades, tantos compromissos, agenda cheia. A gente não tem tempo, às vezes, tem para tomar um cafezinho. Né? Pra dar uma pausa, a gente não tem. A gente vai acelerando, assumindo compromisso. Na hora que vê, né, a dificuldade de concentração, ela acontece justamente por isso. Porque o nosso esforço organizado não está acontecendo. E muitas vezes a gente tem que parar. Não existe alguém que consegue ser um monge zen? Não. Dificilmente. Né? Com o tempo, com o treino, dependendo da finalidade, do propósito definido. Se for o propósito dele ser um monge, talvez ele consiga com mais habilidade. Né? Por isso que isso sugere muito meditação, ir para um lugar mais tranquilo para você interiorizar, para você organizar o seu interior. Porque quando nós não estamos organizados interiormente, o caos de fora, né, só potencializa. Então, quando nós estamos centrados, usamos esse esforço organizado para organizar nossa vida primeiramente, as coisas para fora, externamente, começam a ficar mais organizados para que a gente possa realmente executar essa concentração aí, né? Perfeito. E um ponto, né, Cris, é não viver no modo automático, né? Para você ser concentrado, você precisa viver também, sempre buscar fazer esse exercício. Não tem como a gente viver hoje com tanto ruído que a gente tem, com tanta dispersão, tanto acesso fácil, né? Tanto pelas redes sociais, assim, no ambiente de trabalho, sempre são criadas ferramentas para que a gente seja acessado da maneira mais rápida possível para ter as respostas. Então, não tem como viver no modo automático. Então, você precisa buscar ser concentrado. Você precisa criar ferramentas para se concentrar. No livro, ele fala bastante, né? Lá no livro inteiro, mas desde o primeiro capítulo, sobre a questão da autossugestão. Então, uma forma da gente se concentrar é através da autossugestão. Quando eu me autossugiro,
o meu objetivo principal. Comecei meu dia, então hoje eu tenho essas entregas, né? Pra quê? Pra que eu vou ter essas entregas? Essas entregas são para que eu possa chegar lá no meu objetivo definido, né? Cumprir meu propósito. Então, assim, são vários somatórios de ações que a gente precisa estar concentrado e executar para que a gente chegue lá no futuro, né? Chegue no principal. E no livro ele fala que muito sobre a relação íntima que tem entre autossugestão e hábito. Certo, Flávio? Certo. E aí, Flávio, você consegue contar pra gente um pouco sobre as definições e qual que é essa relação entre o hábito e a autossugestão? Na verdade, existe uma conexão, uma relação entre o hábito e a autossugestão, né? Ele colocou bem isso. Como eu disse aí que teria esse esforço, né? O esforço de atingir. O esforço, como eu disse logo na primeira fala, é a questão do sacrifício. Então, o esforço requer ação e a ação vai ter um sacrifício que você vai ter que cortar alguns privilégios para você ter essa relação entre o hábito e a autossugestão. Então, eu vou dizendo o que eu quero e vou construindo esse hábito até que eu chegue ao propósito que eu preciso resolver, o que eu quero para minha vida e tudo mais. Então a gente traz aqui, eu tô dizendo, quando eu falei logo na primeira fala que tem um monte de informação que nos distrai, que não nos permite concentrar, porque é uma geração que quer consumir, quer coisas rápidas, então concentrar requer esforço e sacrifício. Isso a gente aprende. Não aprende com o dia da noite ou com lendo um livro rápido ou ouvindo uma palestra. Você requer o hábito, é um tempo que você constrói isso ao longo prazo. O hábito, você não constrói do dia para a noite um hábito. E o sacrificar para construir esse hábito, a gente aprende com o tempo. Mas a gente tem um exemplo no passado de que a vida não é esse mar de maravilhas, não é um clique, tem tudo nas suas mãos. Pode até estão te ajudando aí. Clicou ali, seu cartão já debita e já chega para você. Tudo isso é facilidades que a gente tem no dia a dia, mas isso não significa que para algumas coisas você precisa sacrificar. Então, assim, quando eu estudei histórias, tem século XV, se não me engano, Michelangelo, ele fez uma figura, ou esculpiu uma figura chamada Pietà. Pietà, ele é uma figura de uma mãe segurando o seu filho e ela está entregando o seu filho para o bem da humanidade. Claro que é uma questão, é uma escultura cristã, mas toda vez que você vai, quem foi no museu lá no Vaticano, vai ver que aquela figura, tiram foto, mas às vezes não compreende o que quer dizer aquela figura. É um realismo físico, ela é uma mostrando uma intimidade emocional para mostrar para as outras gerações que a vida é um sacrifício. Tudo na vida requer sacrifício para você conquistar aquilo que você deseja. A própria lição e algumas lições anteriores, o Napoleão Hill vai falar assim, que muitas pessoas que herdaram riquezas, que os filhos que herdaram daqueles que construíram riqueza não deram valor e às vezes muitos perderam a riqueza que os pais, os avós conquistaram. Porque sacrificaram no passado para garantir um futuro melhor. E quem recebeu essa herança que nunca sacrificou na vida, não deu valor naquilo e achou que aquilo chovia e o dinheiro entrava, crescia e não era nada disso. Então, assim, quando a gente fala de sacrifício, nós estamos dizendo assim que fazer tudo que te dá prazer hoje na vida é inútil. Sabe, tudo que te dá prazer, eu faço, é tudo fácil. E esse prazer momentâneo é em vão, porque vai chegar uma hora que você vai se debater com algum problema e você não vai conseguir resolver, porque você acha que a vida é tudo fácil. E a vida não é fácil. Segundo aí os filósofos anteriores, diziam que a vida, quando você nasce, é uma preparação para sua morte. Você vai morrer. E realidade, pessoal, vocês vão morrer. Não tô aqui. Vão morrer. A vida não é um mar de maravilhas, não é. Os grandes homens que atingiram o sucesso, eles deixaram um exemplo que o sacrifício é válido. Quando você valoriza o sacrifício, quando você sabe que o sacrifício que você fez para receber algo, você acaba valorizando as pequenas coisas que você tem. Então, assim, valorizar o sacrifício é dizer para essas pessoas que esses prazeres momentâneos, que essas
que essas séries, que esses filmes, que tudo a vida é maravilhosa, que você vai sair de mão dadas com o amor da sua vida e que vocês vão construir um lar bonito, uma casa grande, e vão ter vários filhos, vão ter com o cachorrinho. Olha, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você precisa construir isso. E isso aqui não é de um dia pra noite que isso aí vai acontecer. Então, assim, o que eu quero dizer é que existe isso. Mas a felicidade, ela não é um estalar de dedos. A felicidade, ela é construída. Existe isso, mas existe um preço a ser pago pra ter isso. Claro que tem. Tem horas de sono. Eu quero deixar de sair um pouco com os meus amigos para que eu possa me concentrar mais numa coisa que eu preciso me desenvolver. Eu quero estudar um outro idioma. Eu tenho que me dedicar. Então eu preciso abrir mão de alguns privilégios para que eu possa, e em prol disso eu vou me sacrificando para conquistar alguma coisa. Eu não acredito numa vida tão fácil assim. Não acredito. Então eu sei que pode ser que vocês, outras pessoas que estão nos assistindo, acreditam nisso. Mas eu acredito que a vida, ela é construída, e construção... Você já fez alguma reforma na sua casa? Aquilo atrapalha, chão sujo toda hora, pedreiro batendo, barulho, porque é uma construção. Então construção é tormento, eu tô no período de construção, mas quando tiver a obra pronta, você vai dar valor, fala, valeu a pena isso aí. Então essa relação sobre o hábito e a autossugestão tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com o sacrifício do que você quer pra sua vida. Então tem muitas pessoas que talvez não queiram pagar o preço. Sim, porque o hábito é justamente isso. É um esforço organizado também, né, de repetitivo. Só se cria hábito quando eu repito, né, aquilo que eu tô querendo construir dentro de mim. Então assim, eu quero ter o hábito um pouco mais saudável de fazer atividade física, me alimentar melhor. O hábito só vai acontecer se eu for insistindo nisso. Que é onde que entra a autossugestão. O que é a autossugestão, como ele já trouxe em outras lições? A autossugestão é você falar pra si mesmo. Autossugestão. Você falar, não, eu vou fazer, né? Lógico que não nessa dimensão, mas é como, tô exemplificando aqui, quando eu insisto naquilo que eu quero fazer, que tá baseado no meu propósito, no meu objetivo, aquilo começa a se tornar um hábito, porque quando o hábito, né, a concentração ela se dispersa e o hábito começa a ser desconstruído, vem a autossugestão para lembrar que eu preciso continuar, que eu preciso dar continuidade. É pela continuidade que se constrói o hábito, é pela autossugestão de falar que eu preciso dar continuidade que o hábito se instala e o objetivo acaba sendo alcançado. E isso uma coisa tá ligada na outra, né? A concentração ela vem desse esforço aí, né, baseado nessa autossugestão e na construção do hábito que é um sacrifício. O Mário Sérgio Cortella, ele diz que o animal satisfeito dorme. Quando nós acreditamos que a vida é fácil, nós tendemos a desistir, a desanimar. Então, assim, o hábito, ele coloca a gente em movimento. A autossugestão, ela faz com que a gente se torne mais robusto diante daquilo que a gente está buscando. Então, assim, se nós estamos encontrando uma satisfação sem estar pronto, sem estar alcançado o objetivo, peraí, pode ser um movimento de autossabotagem. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? Que uma coisa tá ligada à outra e uma delas que eu não faço, eu já coloco todas as outras em risco. Eu tenho um exemplo aí de hábito. A gente, em casa, né? Eu lembro dos meus pais, eles sempre faziam o café da manhã. Então eles tinham o hábito de acordar um pouco mais cedo, independente do compromisso que tivesse, e eles mesmos faziam o próprio café, faziam as outras coisas, eles mesmos. E eu aprendi desde criança olhando aquilo. E hoje eu também faço a mesma coisa, faço o meu próprio café da manhã. E é interessante que não pode ser um segundo, mas eu lembro deles. Às vezes eu tô lá fazendo, olha, pode ser uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, o dia que for, mas eu lembro um segundo, nossa, eu lembro que minha mãe fazia isso, olha, mexia dessa forma, ela colocava o açúcar por aqui, na jarrinha quente, o meu pai colocava na jarra fria. Então, assim, o hábito de todos os dias, ele é uma conexão com você e com o seu passado também. Sim. Olha, fazer essa conexão é importante. Então, a força do hábito, ele é nada mais nada menos do que uma conexão com você, com as suas raízes. E isso te fortalece.
E exatamente o que você disse, esse esforço concentrado te faz melhor. Com certeza. É uma questão porque todas as pessoas têm hábitos. Isso Sim, é fato. sim. E temos hábitos saudáveis e temos hábitos não saudáveis. Sim, sim. O movimento que precisa ser feito é... Vamos avaliar os hábitos que eu tenho para que esses hábitos sejam os melhores possíveis. Sim. Então, Cris, no livro ele fala, né? Algumas regras de como formar hábitos. Sim. E como que a gente conseguiria dizer para as pessoas como que elas formariam esses hábitos? Sim, acho que parte aquilo que a gente está falando. Os hábitos são construídos a partir da repetição. Seja os negativos ou os positivos. Então, se eu quero construir hábitos positivos, eu tenho que estar em ambiente o quê? Positivo. Positivo, saudável. Eu tenho que me relacionar com pessoas o quê? Saudáveis. Saudáveis e positivas, né? Que estão alinhadas com aquilo que é o meu propósito. Vão pensar igual a mim? Não, mas elas vão estar alinhadas. Se eu começo a falar de que eu tô querendo me desenvolver, eu crescer na vida, ou crescer na vida no sentido, né, de autoconhecimento mesmo, e as pessoas não acreditam nisso, fala, isso é bobagem, ela mina de uma certa maneira aquilo que é o seu propósito. Então, se você anda no meio de pessoas que não acreditam naquilo que você está propagando, naquilo que você está buscando, você tende a criar maus hábitos, porque você tende a desistir. Daí você cria o hábito da desistência. Tudo você começa... Você está num ambiente que te desmotiva, seja numa empresa, seja numa família, seja, né, num ambiente com o seu convívio social, que as pessoas não entram, não entendem, e elas não são obrigadas a entender. Cabe a nós escolhermos pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente está buscando. Porque fica mais um motivo, como a gente está falando, de distração. As pessoas têm maldade, têm inveja? Tem. E aí eu tenho que tomar cuidado, né? Naquilo que eu estou construindo, que eu estou tecendo para construir os meus hábitos. Se eu estou num ambiente que as pessoas pouco se importam, a vida vai acabar, como você trouxe mesmo, então eu não devo construir nada. Né? Se você anda com pessoas que têm essa mentalidade, né, que seja louvável, né? Se as pessoas pensam assim, vivem bem com isso, né? Tudo bem, né? Não sei se conseguiriam viver bem, mas enfim. Mas se você começa a andar com pessoas que desvalorizam seu crescimento profissional, seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento afetivo, né? Como... às vezes a gente escuta muito, né? Principalmente com relacionamento afetivo. Não é legal se relacionar mais. As relações antigamente não eram... hoje mudou muito as coisas e a gente não consegue se relacionar. As pessoas não constroem boas relações. Então fica aquela propagação de que relacionamento é ruim. Se relacionar é coisa negativa, que é pesado, que é difícil, que é o que você tá falando do sacrifício. Então as pessoas começam a ficar na defensiva, ninguém mais quer se relacionar em prol de se alimentar dessa informação. Poucas pessoas levantam a bandeira de falar, não, meu relacionamento é bacana. Porque ela tem até medo de levantar essa bandeira e se sentir invejado. Então, assim, mas se eu tenho esse propósito, se eu, pra mim, me relacionar com as pessoas, traz pro meu âmbito pessoal algo saudável, por que eu não posso conviver com pessoas que também têm esse propósito? Então, assim, você vai acabar construindo a sua rede de pessoas que realmente acreditam na relação afetiva, tem uma crença de que eu posso construir e ser uma boa pessoa, porque muitas pessoas pensam, né, baseado muitas vezes em alguns conceitos que foram aprendidos de forma negativa, de que ter dinheiro é uma coisa ruim. Sim. Então eu já nego. Né? Então, assim, qualquer pessoa que fala que tô querendo crescer, olha lá, ó, o cara é orgulhoso, vaidoso, que é arrogante, prepotente. Então, assim, se você convive com essas pessoas, né, que tem a tendência a olhar um enriquecimento, um sacrifício que você faz em detrimento de algo que é material, você vai sempre ficar desmotivado, vai construir hábitos do quê? De descrença. Porque um dos fatores determinantes, como acho que é a quarta lição, que é a autoconfiança. Então, assim, se você tá num ambiente que o tempo todo fomenta, né, a sua insegurança diante do seu propósito, você vai se sentir frustrado o tempo todo. Porque o ambiente tá falando pra você, você não nasceu pra isso. Bobagem tudo isso que você tá falando. Se relacionar de forma saudável não existe. Né, ter dinheiro ou ter prosperidade material é bobagem. Estudar dentro de um curso que você gostaria de fazer é uma informação, o negócio é ser empreendedor, como muitos empreendedores vendem que o mundo acadêmico é ruim.
Sim. Né? E eu acho que é uma tremenda bobagem, né? Levantar uma questão dessa, porque eu acho que cada um pode se realizar dentro daquilo que é o propósito dele. Se o propósito da pessoa é ter uma formação acadêmica para se desenvolver e desenvolver pessoas, ela está dentro do propósito dela. Quem sou eu? Ou quem são as pessoas que influenciam informações, que trazem informações para falar que isso, aquilo não é tão legal? Né? Eu acho que tem coisas que vão de encontro com aquilo que é o nosso propósito, e tem coisas que vem com um olhar ali mais destrutivo. Sim. E cabe a gente a olhar para isso e construir nesses ambientes esses hábitos que a gente está buscando. Se eu ficar em ambiente adoecido, obviamente vou criar hábitos que me adoeçam. E fazer um filtro também, né? De pessoas que ficam aí te acompanhando, te falando que você não... acho que melhor você não seguir esse caminho. E às vezes você acaba se influenciando, né? Que você tem falando aí. E muita gente desiste de muitas coisas porque foi influenciada por... Que é onde que entra a autossugestão. A autossugestão, quando você tem o seu objetivo principal, as pessoas vão falando, você vai escutando todas essas informações que nos distraem, mas você olha e exige nossa concentração para isso, olha e fala, não, eu não posso me distrair. Existe um objetivo que é só meu, que só eu compreendo. Né? Se você, o Flávio, a Daniane, o Reinaldo me favorecem para alcançar o meu objetivo principal. Obviamente eu quero estar junto com vocês. Mas no meio, mesmo dentro de nós, assim, nesse meio, existe um que desconfia de mim, né? Ou fala, tem uma certa inveja. Você vai começando a perceber quando você está conectado com você. Se aquele incentivo é real e está somando e está se desenvolvendo, ou está vindo um incentivo mais por inveja. Que também a gente tem que ficar atento, né? Porque nós temos essa sensibilidade de perceber o ambiente e as pessoas. E eu sempre digo para as pessoas, né? No consultório, na vida secular, eu sempre digo que, em última instância, se escute. Mas fulano tá falando isso, mas se escute. Se escute. Se você não tá acreditando no que ele tá falando, acredite no que você tá sentindo. Mas eu tô sentindo de forma distorcida. Fique nos seus sentimentos. Porque talvez você não esteja preparado, talvez você não esteja ainda alinhado com aquilo. Cuidado, que é o filtro que você está falando. Uhum. E o filtro tem que passar por nós. E se o nosso filtro está adoecido, a gente tende a tomar más decisões. Por isso que é importante a gente buscar um movimento para estar em ambientes e com pessoas que nos levam a uma vida mais saudável e que se constrói esses hábitos e essa autossugestão aí que a gente está falando. Se você for pegar, né, eu tenho ouvido bastante podcast e das pessoas que hoje, né, estão em grandes patamares, têm grandes empresas e tudo mais, foram pessoas que driblaram, né, esses ruídos, né, esses ruídos externos que vêm, assim, pra tentar abalar, né, vem tentar tirar o foco, né, tentar ir contra essa questão do autossugestão. Porque a pessoa sabia o que ela queria, que já é uma coisa, assim, um desafio chegar nesse ponto de... Bom, o que eu quero, né? Qual que é o meu propósito para você se autossugerir? É um desafio. Sim. E quando a pessoa chega, ainda tem essas questões do ruído. E é uma coisa até pra gente se policiar, porque é muito difícil a gente falar pra outra pessoa que aquilo não é pra ela. Porque cada um tem seu ponto de partida, né? Muitas vezes, talvez pra mim, pros meus propósitos, para minhas habilidades, o seu caminho não faz sentido mesmo. E, teoricamente, não é pra fazer mesmo, né? Sim. Porque o meu ponto de partida é diferente, as minhas habilidades são outras. Então, assim, para que a gente consiga chegar e se concentre no que realmente precisa ser feito, a gente tem que estar conectado, como você falou, né, Cris? Com a nossa voz e com onde a gente quer chegar, né? E tudo isso vem através do autoconhecimento, que é outra ferramenta muito poderosa, né? O Cris comentou um pouquinho aí o poder do ambiente, né? Já veio trazendo vários pontos, né? Essa questão da influência que as pessoas têm sobre a nossa vida, como que a gente faz para driblar isso, né? Como que a gente faz para que supere isso e a gente consiga se concentrar. E ele fala da chave mágica. E tem uma etapa do livro que ele fala que existe uma chave mágica para a concentração, que é baseada em 2 fatores. E aí, Flávio, conta pra gente qual que é essa chave mágica que o Napoleão Hill traz, né? Ele... É legal dessa parte da chave mágica, porque se você ler, parece uma coisa até engraçada, né? Que ele vai dizendo, ele vai falando que existe uma chave que abre grandes portas para que você tenha sucesso na vida. Aí ele vai dizendo ainda, existe essa chave, ela é capaz de promover suas finanças, o aumento de capital. Aí ele vai dizer que essa chave vai
te conectar com pessoas de alto padrão. Aí ele vai falando, ele vai construindo a história da chave mágica dentro dessa lição, que até ele mesmo, na hora que estava escrevendo, ele coloca assim: eu sei que vocês estão achando meio fantasioso o que vocês estão lendo aqui, mas eu vou explicar o que é essa chave. Então ele vai dizer que a chave mágica é a concentração. E ele traz essa página inteira, você fica até ansioso de chegar lá na concentração, porque, nossa, que chave é essa? É Disney aqui, né? Um desenho da Disney que vai ter uma chavinha. Não, ele vai dizer que a própria chave é a concentração. Essa concentração, essa chave mágica é onde você concentra as suas energias naquilo que você quer, você se conecta com você para que você possa ir além e atingir o seu desejo e sua ambição, né? Que ele vai trazer a ambição e o desejo como isso. Então, não quero nem ser repetitiva e pegar a fala do Cris, mas assim, a concentração, o hábito é a repetição de sucessivas coisas que você faz, né? Então, para construir. Mas a ambição em si, o desejo, que dentro dessa chave mágica, me fez lembrar aqui acho que eu já comentei isso, sobre um vídeo que eu vi nesses dias, assim, foi um recorte de um vídeo, então eu não sei se isso, quem foi que falou isso, eu não sei o nome, foi um recorte que eu vi, senão daria o crédito aqui. Ele dizia assim, né, que quando você está, a ambição e o desejo daquilo que você tem, a ambição, eu quero, e o desejo, eu desejo de uma forma aguçada. Então, entre ambição, que é aquilo que me faz, que me dá, que me instiga ao desejo, existe esse caminho, essa ponte, né? Então, essa ponte aí pode ser, se eu não estiver concentrado, automaticamente eu desabo aí para os precipícios, né? Então, essas influências externas, tudo que acontece, tem nos atrapalhado muito a atingir, a utilizar a chave mágica, né? Então, ele diz como que o problema está sério nos dias de hoje para a gente atingir o nosso objetivo. Então, ele estava contando nesse vídeo que ele falou assim, olha, se você fizesse uma terapia por 7 dias com uma terapia com um grupo de pessoas por 7 dias, você acha que você seria influenciado por uma decisão coletiva? Ficaram meio assim. Aí ele disse, se você fizer uma terapia em grupo durante um mês, 30 dias, você acha que você seria influenciado? E o pessoal ficou... Agora, se você fizer essa terapia em grupo todos os dias da sua vida, durante 365 dias por ano, você acha que você seria influenciado pelo menos alguma coisinha por esse grupo? Pessoal, sim, claro que talvez seria influenciado, alguma coisa seria influenciado. Ele falou, é exatamente o que acontece entre as novelas, as séries, o que os noticiários colocam. Você todo dia sendo bombardeado, pessoas no seu trabalho que falam outras coisas que te colocam para baixo. Você é bombardeado o tempo todo. Isso, é uma terapia. Todos os dias você tem essa coletividade que vai colocando para você. Se você vai ser influenciado ou não, depende do nível de concentração que você tá. Aí ele até fez uma brincadeira lá que ele diz assim, ó, lá no seriado da Casa de Papel, você torceu para quem? Quem tava dentro ou quem tava fora do banco? Uhum. Se você torceu para quem tava dentro, então você torceu para os bandidos, né? Então ele diz que essas influências, imagina isso durante 5 anos na sua cabeça. Agora imagina isso aí durante 10 anos você fazendo essa terapia coletiva com informações. E daqui a pouco, em 100 anos, como é que tá o mundo? Não, assim, são sucessões que isso vai te influenciando. Eu lembro, para não me estender muito, eu lembro que quando eu tinha aí 4, 5 anos, eu queria ser o Jaspion. O seriado que tinha lá, o Jaspion lutava com o Satangoso e tal. E o Jaspion não é da sua época, né, Dani? O Cris é mais antigo ainda. Mas, Cris, eu queria ser o Jaspion. Quando passava lá, começava lá, Jaspion. Era antiga, teve manchete que tinha. Eu achava que eu era o Jaspion, pegava a espada, eu tinha uma espada de plástico e já saía cortando todo mundo, os bichinhos, pá. E nisso foi passando, eu com 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, acreditando que eu
que eu era o Jasper. E quando acabava lá o seriado do Jasper, 6 horas da tarde, era das 3 da tarde às 6 da tarde. Estudava de manhã, segunda a sexta. Os finais de semana, eu pegava a espada e saía, acordava cedo e saía cortando e saía porque eu achava que eu era o Jaspion mesmo. E o tempo todo, até quando eu fui quando eu tive aí entrando na adolescência, que eu percebi que eu não era o Jaspion coisa nenhuma, que eu tinha que lutar pelo que eu queria, né? Mas você vê como é que você é influenciado e a fantasia de criança, que você é aquilo que você recebe de informação. Isso é bacana, mas eu tô dizendo que entre a ambição e o desejo, a concentração precisa ser fortalecida. É uma ponte mesmo. Qualquer desvio, qualquer vento que você não acredita que você pode chegar, você cai. Então, essas coisas eu tenho certeza, ainda mais o Christian, um psicólogo, deve receber várias informações sobre isso. Então, é o desafiador. A ambição e desejo, no meio da ponte, é a concentração. Sim, e aquilo, né, que você está me falando aí do seu exemplo aí de criança, tem uma frase daquele poema Ministral, gosto muito desse poema, ele fala assim, nunca deve se dizer para uma criança que sonhos são bobagem. Sonhos são bobagem. E seria lamentável se ela acreditasse nisso. Né? Então, assim, porque as crianças, muitas vezes a gente se torna adultos, mas com os medos que foram construídos, que foram autossugeridos, foram sugeridos pra gente. E a gente acabou comprando aquela ideia de que a gente não cresceria. Então, assim, você estudou, você, né, foi usado em questão de empreender, sempre teve várias ferramentas para você se desenvolver. Mas a crença de que, você é bobo, você é ingênuo, você não vai ter isso. Uhum. Né? Larga a mão disso, você não vai ter. Então, assim, a criança, ela é plantada nessa fase das fantasias dela, essas crenças. Vai criando essa memória afetiva e depois a gente fica disseminando para uma vida. A gente sabe que a gente está preparado, que a gente tem condições emocionais, técnicas para ser uma pessoa bem-sucedida, mas não conseguimos. Ficamos batendo no entrave de uma crença que foi plantada quando a gente era criança ainda pelos nossos cuidadores, sejam pais ou pessoas babás, ou então pessoas que cuidaram do nosso desenvolvimento quando éramos crianças. Então, assim, quanto o ambiente, o quanto que essas informações que chegam até nós repercutem dentro do nosso interno e realmente subtraem de nós o desejo, né? E a ambição de construir coisas que realmente vão trazer realização para nós. Então é importante que a gente fique sempre antenado naquilo que pertence ao nosso mundo. Pertence àquilo que você... Porque assim, parece bobagem, mas nós sabemos aquilo que nós desejamos. Nós sabemos aquilo que nós queremos. E nós, muitas vezes, em prol dessas crenças, a gente vai cultivando pessoas que não estão alinhadas. Nós vamos aprendendo a conviver em ambientes não saudáveis, porque para nós era a única opção. Era a única opção que venderam pra gente. Então, quando você passar por essa desconstrução, é algo de sacrifício. Porque você ainda sente que aquilo que te ensinaram é o real. Porque, né, durante tanto tempo, você foi vivendo com aquele pensamento. Aquela memória afetiva que você construiu, né, não se desfaz da noite pro dia. Você precisa de um reforçador, de uma autossugestão constante dos seus ambientes, das suas relações. Né, muitas vezes a gente encontra pessoas e fala assim, nossa, mas você tem tudo para ter sucesso, e a pessoa não consegue ver. Todas as pessoas em volta dela conseguem perceber o que ela exala de conhecimento, de ambição, de desejo, mas ela não consegue ver porque existe uma crença lá atrás que foi plantada nessa fase aí de criança, onde que subtraíram o desejo, os sonhos, a fantasia da criança e plantaram aquelas inseguranças, plantaram a desilusão, né? Depois passa uma vida inteira tentando desconstruir isso. Então, assim, toda essa lição, quando você fala de concentração, de hábitos, de autossugestão, de memórias, traz para nós justamente esse resgate. Eu preciso me concentrar naquilo que é importante para mim, mesmo que não seja importante para mais ninguém. E se ninguém acredita, eu preciso acreditar. Porque eu acreditando, eu vou atrair pessoas que vão estar alinhadas. Quem não estiver, é um desafio, é difícil, mas eu tenho que subtrair da minha vida. Sim. E daí, muitas vezes, a gente tem que subtrair uma pessoa que é muito próxima da gente. Às vezes a gente tem que subtrair até um parente.
Até uma pessoa que tem aquele vínculo afetivo, mas que acaba nos, né, trazendo, hoje se fala muito dessas relações tóxicas, acabam intoxicando aí os nossos sonhos, nossos desejos, em prol de objetivos que elas mesmas não queriam construir, desistiram da vida e querem que a gente desista também. Então tem muita gente que se incomoda com o nosso sucesso, se incomoda com a nossa alegria, e é triste dizer, mas às vezes são pessoas que estão próximas da gente, amigos, parentes e pessoas que convivem conosco. Então a gente precisa estar sempre atento, concentrado naquilo que é o nosso propósito de vida. Obrigada, viu, Cris? Obrigada, Flávio. Eu aprendi muito com vocês hoje. Espero que você também tenha aprendido. E, por favor, curta e compartilhe esse vídeo. Nos siga nas redes sociais. E bora para os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.